Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Cuiabá e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai direto para a análise para não perder tempo. Vamos entender do ponto de partida do estilo de jogo entre as duas equipes, ou seja, duas equipes que não gostam tanto de ficar com a posse da bola, duas equipes que gostam de jogar no contra-ataque. Nesse cenário, você tem um equilíbrio muito grande entre as duas equipes quando se enfrentam, ou seja, quando enfrentam adversários parecidos com elas. E aí você tem nesse cenário 51-49, uma ligeira vantagem do Cuiabá, mas um grande possível empate entre as duas equipes pelo estilo. O grande detalhe do estilo é que você leva em consideração o adversário, mas não leva em consideração o mando de campo. E aí você tem um outro problema, que é quando você coloca o mando de campo e não necessariamente o adversário, o Cuiabá fica bem à frente, 52-44, você tem um aumento de 1 ponto para o Cuiabá e uma queda de 5 pontos para o Vasco, tá? Como tende a ser o jogo dentro dessa ótica do mando de campo, ou seja, uma ótica bem favorável ao Cuiabá nesse momento, por ser mandante do jogo. Como tende a ser isso? Vamos começar pelo começo, que é sempre muito importante. Passe, progressão. Os dois vantagens para a equipe do Cuiabá. Então tem o Cuiabá com mais passes, mas também não é uma enormidade a mais de passe. A gente está falando ali de uns 50-50, 55-45, não foge muito disso, tá? Já na progressão você tem um aumento aí da diferença por um belo motivo. O Cuiabá tem passes mais longos, explora melhor o contra-ataque. Então, além de tudo isso, além desse cenário que a gente já está caracterizando, você tem uma exploração melhor desses contra-ataques. Se a gente for olhar de novo a velocidade de recuperação, você tem um empate técnico aqui levando em consideração o número de ações realizadas anteriormente, mas o Cuiabá recupera antes em termos de espaço, ou seja, ele tende a recuperar logo mais próximo aonde começou a jogada do que o Vasco. O Vasco tende a dar um pouquinho mais de campo para essa equipe adversária. Quando a gente olha esses cenários assim, fica notório uma vantagem do Cuiabá. O grande ponto é se isso vai ser refletido ou não dentro do jogo. De fato, se aquelas coisas, a forma de construção das jogadas vão ser refletidas diretamente no resultado. E no caso do Cuiabá com o Vasco, passa a ser refletido. Porque eu tenho o Cuiabá que bloqueia melhor as ações de finalização do adversário, que defende melhor, e aí cabe a essa defesa o Walter, né, especificamente, que finaliza mais vezes e que converte um pouco mais. Então, nos 4 principais critérios, vantagem do Cuiabá em todos eles, tá? Então temos aí já um bom ponto de partida para esse confronto. Quando a gente vai entender o que muda do Cuiabá jogando em casa para jogar contra adversários parecidos com o Vasco, a gente vê que não muda quase nada. Então, assim, é um modelo de jogo muito favorável à equipe do Cuiabá e não tende a ofertar grandes alterações. Então, assim, é um jogo muito mais confortável para o estilo de jogo que já é adequado para o Cuiabá. Quando a gente passa a entender o Vasco, aí você vê grandes alterações, tá? E é por isso que o Vasco ganha alguns pontos, mais pontos pelo estilo, do que necessariamente jogando fora de casa, que é o pior cenário para ele. Então vamos lá. Jogando fora de casa, você tem a linha aí em laranja, jogando contra adversários parecidos com o Cuiabá em azul. O que muda para o Vasco em relação a jogar fora de casa? Jogar contra adversários parecidos com o Cuiabá. O Vasco consegue, por vezes, aumentar a velocidade de recuperação. Então, aquele ponto que já era um empate passa a ser favorável ao Vasco. Aumenta a progressão e aumenta o passe. Poxa, Iago, aumentei tudo, isso é bom? No caso do Vasco, sim. E quando ele consegue fazer esse processo de aumento, né, geral aqui desses 4 itens aqui, você passa a ter um aumento também do número de finalizações, uma manutenção da sua taxa de conversão, ou seja, não converte mais gols, mas por tentativa e erro, você vai aumentando esse cenário específico. Além disso, você passa a ter mais bloqueios e depender menos do seu goleiro. Então, é um cenário onde você tem um equilíbrio na defesa e um dos critérios principais, que é o número de finalizações, você passa a ter uma vantagem grande em relação ao seu adversário. Então, assim, o que a gente pode esperar desse jogo? Um Cuiabá e Vasco muito estratégico de início, né? Famoso 50-50 de posse de bola. Você tem duas equipes que vão estudar muito, mas que ao longo do tempo o primeiro gol vai ser decisivo. O que isso quer dizer? Cuiabá faz 1-0, pode entregar a posse de bola mais para o Vasco,
pode se proteger um pouco melhor e utilizar o contra-ataque. O inverso também é favorável. Então, Vasco faz 1-0, entrega a posse de bola para o Cuiabá, explora melhor o contra-ataque. Então, as duas equipes podem se utilizar dessas estratégias ao longo do tempo. Claro, são duas equipes que precisam criar essa vantagem e precisam utilizar bem essa vantagem. Mas, nesse momento, o primeiro gol pode sim, de fato, ser muito decisivo para onde vai a estratégia do jogo e para onde vai a chance de vitória. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.